Bom dia, pessoas. Esse é o segundo vídeo da série sobre a história do paganismo. No primeiro, eu falei que o extrato social ali das elites guerreiras que invadiram o Império Romano é o único extrato de onde nós temos os mitos, né, desses povos, né, para não deixar de mencionar godos, francos, visigodos, suevos, vândalos. Todos esses povos aí, eles não têm registros dos seus mitos agrícolas, dos seus vínculos propriamente com a terra, porque esses registros foram feitos pelos cristãos, né? E como eles estavam em trânsito, né? Eles não tinham um vínculo forte com com o solo, e essas narrativas não são de testemunhas oculares, né? Elas são do Diz que me diz que, e no Diz que me diz que ninguém fala sobre culto agrícola, né? Por quê? Enfim, vamos voltar aqui. Nesse vídeo eu vou falar sobre sobre a cristianização da Irlanda. Por que a Irlanda é tão diferente do resto aqui e é importante falar dela? Na Irlanda tem muito material arqueológico. Mas por quê? Porque eles não foram colonizados pelos romanos. Mas mais do que isso, quando eles aprenderam a escrita, eles registraram, os monges irlandeses cristãos, os mitos, toda a cultura oral, que era então passada de geração para geração, principalmente em contos, poemas, né, narrativas, elas foram registradas. E aí você diz, nossa, mas por que os cristãos iriam registrar mitos pagãos, né? Isso parece contraditório, né? Parece uma forma de manter viva uma religião antiga que você queria acabar. Mas aí chega a hora que a gente tem que falar sobre o grande problema das fontes, né? Dessas fontes cristãs, que é o eumerismo, né? Eu esqueci o nome do autor, um cara grego, sei lá, Eumério, e daí ele é pré-cristão. É um cara que simplesmente falou que ele achava que os deuses gregos eram ancestrais divinizados dos gregos. Ou seja, os deuses teriam existido em algum momento no planeta Terra e sido pessoas com aqueles superpoderes, né? Diga-se de passagem. Mas que eles foram transformados nesses deuses e tal posteriormente. Isso é ateu? Não, pro cara aquele lá, não, a gente pode interpretar que, independente de ter estado na Terra, você pode continuar sendo um Deus, né? Inclusive Jesus é assim, né? Ele vem, morre e continua onipresente. Então, não teria um grande problema. Só que os autores cristãos, eles pegaram nessa tese para serem ateus, para dizerem que os deuses pagãos eram falsos deuses, que por eles estarem cultuando seus ancestrais divinizados, eles não tinham realmente aquela onipotência. E os deuses, eles eram onipotentes. Se você vê os mitos gregos e romanos e os nórdicos, eles interagem com os seres humanos, eles têm, talvez não aquele interesse, depende do lugar, né? Os gregos parece que eles se divertem em intervir na história humana, né? Mas, enfim, a eumerização é um processo em que você diminui os deuses de status nesse negócio de manter a história. Então é uma forma de você recontar a história para os próprios pagãos e um jeito em que você satisfaz a questão da genealogia. Por quê? Esses povos, ao serem convertidos, não queriam perder sua história. Eles queriam manter ela, dado que a cultura cristã fica falando sobre um monte de patriarca hebreu que não tem porra nenhuma a ver com os irlandeses, com os godos, com os francos. Então os monges criam narrativas onde os deuses foram ancestrais antigos que fazem um papel semelhante ao dos patriarcas da Bíblia. E aí, sei lá, você tem lá, né, o Moisés abrindo o Mar Vermelho, é um superpoder. Então, o fato dos ancestrais dos pagãos terem superpoderes se deve a eles viverem no tempo mítico, e esse tempo mítico está no passado,
né? E o passado já morreu. Esses deuses já morreram. E agora é a hora do Jesus, que é o Deus verdadeiro. Então, o, esse discurso, ele permeia tudo. Permeia a descrição dos deuses dos godos, dos francos, dos irlandeses, dos ingleses, dos nórdicos. Todos eles são retratados como se fossem famílias nobres, cujas as relações entre os deuses são aquelas são só ali, no tempo mítico. É como se os deuses do Olimpo só existissem as histórias dos deuses no Olimpo, interagindo lá, nesse lugar supostamente fora do mundo real. E não tivesse nenhuma história de nenhuma vez de um deus interagir com humanos. E, de fato, eles fizeram isso por quê? Porque assim eles matam as referências, né? A como realmente as pessoas interagiam com essas divindades que elas acreditavam ser onipresentes e não seres que morreram há muito tempo. Pessoas que morreram, né? Enfim, a mitologia irlandesa tem muito material, muito, 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 né? E esse material precisa ser lido nas entrelinhas para você conseguir extrair o que era pagão ali do que por ser tolerado, do que foi tolerado e possivelmente deturpado. Enfim, fiz essa grande digressão sobre as fontes. Vamos lá, Irlanda. Qual a diferença principal da Irlanda? Ela não foi colonizada pelos romanos, né? É uma ilha que fica do lado da Grã-Bretanha. E quando os romanos colonizaram a Britânia, se chamava de Britânia, onde hoje é Inglaterra e País de Gales, eles dominaram politicamente tudo, destruíram a organização, aquelas organizações tribais. Essas organizações tribais, elas eram, na verdade, um complexo cultural que ia dos gauleses, passando pelos britânicos até os irlandeses. E a grande unidade que existia disso, e os romanos identificam e falam isso muito claramente, era o druidismo, né? Era a religião dos druidas. Para esses povos, né, que a gente chama vulgarmente celtas, os druidas eram como se fosse uma classe sacerdotal, provavelmente hereditária, mas com iniciação. Então, se você não passasse na iniciação, você não virava druida. E se você não nascesse druida, mas fizesse a iniciação, provavelmente você seria iniciado, né? Dependia dos talentos da pessoa. E os druidas, eles faziam todos os rituais coletivos, né? Seja para deuses da fertilidade, deuses da guerra, seja para você validar a nobreza de algum senhor, né? Seja para você curar uma pessoa. Tinha uma grande variedade. E eles também eram poetas e as pessoas responsáveis pela transmissão das histórias antigas. Então, os druidas eram fundamentais, né? Era inestimável o trabalho deles para a cultura local, pois as pessoas sem os druidas só faziam os cultos domésticos, que, como o nome diz, são cultos que você faz dentro da sua própria casa, na sua fazenda e tal, mas não tem aquela dimensão social de você entrar em contato com os deuses e tal, deuses coletivos. Então, os romanos, eles destruíram a cultura dos druidas de propósito. Eles viram que os druidas eram esse poder e que eles precisavam ser eliminados para que os templos romanos substituíssem o trabalho dos druidas, né, entre os gauleses e os britânicos. E isso foi muito... apesar da Irlanda não ter sido colonizada diretamente, a destruição da cultura dos druidas foi muito relevante, porque a ilha de Man, que é uma ilha que fica entre a Irlanda e a Inglaterra, não era só o último reduto, né, que dá a impressão, porque foi o último lugar que os romanos chegaram, mas na verdade era o grande centro dos druidas. É como se tivesse uma espécie de universidade dos druidas lá. E os romanos destruíram, mataram milhares de druidas, de acordo com o relato deles, e destruíram tudo que tinha lá, né? Então a gente não tem o que seria o santuário principal dos druidas.
para saber como que eles realmente lidavam com essa religiosidade. E como o santuário principal dos druidas ficava do lado da Irlanda, mas não na Irlanda, e os romanos impediram esse fluxo, durante o período romano, os irlandeses ficaram isolados, em vários sentidos. Primeiro, nessa questão religiosa, eles perderam o contato com o resto de todos os druidas. Mas eles também, a gente sabe analisando os mitos, que eles tinham várias relações com os povos de onde é o país de Gales, a Inglaterra. Eles conheciam até a Escandinávia, o que é surpreendente, porque os escandinavos nessa época eram pagãos e a gente não tem relatos de viagens, mas eles sabiam que existia e relataram em alguns mitos as pessoas vindo de lá. Isso antes da Era Viking, antes de qualquer nórdico chegar lá. Então eles tinham um conhecimento da geografia, na cultura irlandesa, de todo aquele norte da Europa ali. Dizem que eles chegaram na Islândia antes dos outros, enfim. Então eles não estavam isolados, mas eles ficaram isolados pelos romanos. Eles tentaram atacar os romanos ali, mas os romanos, depois que os britanos foram definitivamente submetidos, com ataques de pirataria, e os romanos retaliaram esses ataques de pirataria. A gente não tem relatos pontuais de como que eles intimidaram os irlandeses, mas a gente sabe que eles deram a volta toda na ilha, porque eles sabiam o tamanho da ilha e que era uma ilha, né? Mas eles avaliaram que não vale a pena invadir essa ilha, né? Na época tinha muita treta com os germânicos já, e abrir uma nova frente de batalha provavelmente não era atrativo, até porque os irlandeses não tinham uma única cidade. Eles só tinham fazendas, né, o que a gente chamaria de uma fazenda hoje em dia. Então, nada atrativo, né, na perspectiva dos romanos. E felizmente eles não descobriram que os irlandeses tinham muito ouro, né? Senão provavelmente eles teriam tentado invadir. Mas vamos lá. Como é que foi a conversão da Irlanda e como que a gente sabe dos hábitos pagãos? Olha só esse cara. É um cara engraçado para alguém que é contra a civilização, né? Thomas Cahill. Como os irlandeses salvaram a civilização. A heróica contribuição da Irlanda entre a queda de Roma e o surgimento da Europa medieval. Esse autor, ele é um cara cristão e ele é um nacionalista irlandês. Qual a graça de ler ele? É porque o nacionalismo irlandês é um pós-colonial. Ele não é anticolonial. Esse cara é tipo... Sabe o Darcy Ribeiro? Ele fala que... Ele tenta falar bem dos brasileiros falando mal, porque ele continua na perspectiva do colonizador. Esse cara também, ele tenta falar bem dos irlandeses, mas falando mal. Ele não consegue não falar mal, né? Mas ele acha que está falando bem. Isso é o mais engraçado, né? Mas o interessante é que ele tem fontes. Então vamos para as fontes, porque uma pessoa católica falando o que é um pagão é justamente o que a gente quer. A gente quer saber o que eles estavam definindo como paganismo. Então vamos às fontes da época. Tem um cara chamado São Patrício, que é atribuído a ele a conversão da Irlanda. O primeiro monge a ter ido lá. Eu não vou contar a história dele, porque eu não sou cristão. Se você quiser, você pesquisa. Mas ele tem uma oração que é a armadura de São Patrício. E ele pede que o Deus, Cristo, ajude ele contra o quê? Contra qualquer força cruel que ameace meu corpo e minha alma. Contra a encantação de falsos profetas, contra as leis negras do paganismo, contra as leis falsas dos hereges, contra a arte da idolatria, contra feitiços de bruxas e magos, contra saberes que corrompem o corpo e a alma. Então, o primeiro cara que foi na Irlanda converter, ele já sabia que ele estava enfrentando o paganismo. Ele descreveu, a palavra é paganismo, na própria poesia dele. Falsos profetas, idolatria, bruxas, magos, né? Então, o alvo aqui, ele está descrito, né? Agora vamos ver ele fala sobre toda a cristianização, né? E ele gosta muito da cristianização. Apesar dele não conseguir... ele tenta muito falar bem dos irlandeses, né? Pagãos.
Ao contrário dos padres da Igreja Continental, os irlandeses jamais se preocuparam em demasia com a erradicação das influências pagãs, as quais faziam vista grossa e demonstravam certo apreço. Festas pagãs continuaram a ser comemoradas, motivo pelo qual hoje em dia celebramos as festas irlandesas de 1º de maio e Halloween. Ainda hoje, no mês de agosto, uma cidade no condado de Kerry promove um festival para celebrar a fertilidade. Nessas ocasiões, um imponente bode, tal qual Cernunnos, por 3 dias e 3 noites, preside as cerimônias, sendo a bebedeira, as danças eufóricas e a liberdade sexual os principais entretenimentos. Curioso, né? Liberdade sexual, o que isso tem a ver com não ser cristão? Os costumes irlandeses relativos ao casamento permaneceram em grande parte livres da influência romana. Ainda no século XII, portanto 7 séculos após a conversão da Irlanda ao Evangelho, marido ou mulher podiam declarar o fim do relacionamento, em 1º de fevereiro, festa de Imbolc, o que significava que os casamentos irlandeses eram renovados anualmente. Isso é muito não cristão. Agora, a gente vai falar sobre o Martírio Verde. Porque veja bem, esses aí são os primeiros... Eu falei sobre São Patrício, né? Mas o São Patrício ele precisava de uma horda de pessoas para converter uma ilha, né? Ele não tinha como converter sozinho. Dizem que ele foi muito bom naquela conversão dos nobres. Então ele realmente chegou lá e falou: olha só, romanos são muito melhores, né? Vamos aprender o que os romanos sabem. Eles sabem ler e escrever. E aí os nobres irlandeses amaram a ideia de ler e escrever, porque eles estavam isolados do resto do mundo, e os druidas é quem traziam essas informações para eles, e já fazia 300 anos que isso não acontecia, e os escritos dos cristãos traziam simplesmente contos dos romanos, dos gregos e de todo o resto do mundo. E se você aprendesse a ler, você tinha acesso, né? Então, isso foi muito legal para os nobres, eles queriam isso, foi sedutor pra caramba, e deu certo. Mas eu estou falando dos camponeses, não é mesmo? Então, para converter os camponeses, eles desenvolveram uma modalidade muito interessante aqui, que chama de Martírio Verde, porque eles recebiam aquelas histórias dos santos católicos sendo mortos pelos romanos e virando mártires. E não tinha romano nenhum para ficar matando eles lá, os pagãos também não estavam com essa bola toda, então eles não estavam matando os cristãos. Então como que você martiriza alguém? Tem um martírio no deserto, que é aquele negócio lá de você se isolar. Então eles pensaram, vamos fazer igual. Só que não tem deserto na Irlanda, tudo lá é verde. Então é o martírio verde. Eles iam para alto de montanhas, para penhascos, para bosques. Até aí, parece um hábito cristão qualquer, né? Mas ele adianta lá, num pedaço lá, e ele deixa escapar de que esses lugares eram os lugares dos druidas. Então, basicamente, os monges começaram a buscar todos os lugares onde os druidas ficavam para substituir os druidas, e assim as pessoas que iam nesses lugares para encontrar com os druidas acabavam encontrando com os monges. Então, existe um período nebuloso e mal descrito ali da conversão, onde com certeza eles estavam tentando matar os druidas, as bruxas, no caso, e os magos, como eles falavam, pois eles nunca mencionam druida. Por quê? Porque o druida seria uma espécie de sacerdote da religião antiga. Então, mais vale você desaparecer com ele totalmente da história. E é isso que eles fazem. Os irlandeses nunca escreveram a palavra druida, só os romanos escreveram sobre druidas. Mas a gente sabe que os irlandeses tinham que ter druidas, né? Eles faziam parte dessa cultura. Pois bem, olha só o que o cara do Martírio Verde descreve como o que ele quer, ele pede para Deus. Ah, Deus, blá blá blá, para conceder a ele. Um casebre em local ermo para servir-me de morada. Um casebre em local ermo, ele não quer construir. Ele quer que Deus faça ele achar um casebre num lugar ermo. Que porra de casa achada é essa, meu irmão? Isso é roubar a casa de um druida. E olha só o que tem na casa. Um pequeno e claro poço, bem ao lado da casinha, onde a graça vai lavar os pecados do lugar. Uma casinha com um poço. Poços eram lugares extremamente relevantes, né, para os druidas, para os pagãos, os espelhos d'água, né? Um lugar onde você
tem uma certa passagem para o outro lado do mundo. Ele não só é água, como ele é escura, tá lá, né, no submundo. É uma passagem para o submundo, o poço. Um belo bosque ao redor, a fim do vento proteger, e aos pássaros dar um lar, santuário a cantar. Que seja voltado ao sul, com brisa fresca e regato, um pasto verde e bom solo, e frutos que caiam ao colo. Casebre que a todos guarde, que a todos dê um conforto. Negue a lascívia e a arrogância, promova o bem e a constância. Tudo aquilo que preciso, tenho ganho sem pagar. Verduras, aves e peixe, frutas, mel e lenha em feixe. Minha roupa e meu sustento vem do rei tão singular. Ou seja, isso aqui é a formação, é o pedido para ele conseguir tomar um ponto de um druida, né, tomar um lugar sagrado no santuário e fundar uma comunidade cristã ali. E ele pede para, basicamente, que os elementos campesinos ali, todos sejam abençoados ali por Deus, para que essa comunidade se reestruture. E aí que é importante lembrar que que é muito disruptivo com a cultura pagã a falta do culto aos ancestrais e do culto guerreiro. Então isso afetou a população irlandesa. E os camponeses eles precisavam de novas formas de se organizar, dado que eles não iam mais ter aquele culto das elites que mantinha a organização deles. Então eles começam a se organizar em comunidades monasteriais. Isso se torna muito relevante. Não que eles tenham abandonado completamente os hábitos antigos, né? Aqui, ó. Uma vez que a Irlanda carecia de cidades, os estabelecimentos monásticos desenvolveram e se tornaram os primeiros centros populacionais, sedes de prosperidade, arte e conhecimento sem precedentes na história do país. Não devemos, no entanto, exagerar a ênfase dada a essa unidade cultural. Ainda havia guerra entre as tribos e, às vezes, até monastérios guerreavam entre si. Então, continuava sendo uma questão ali territorial. Aí a gente chega na pessoa mais legal desse vídeo, que é a Brígida, Santa Brígida, de acordo com os irlandeses católicos. Brígida foi uma mulher alegadamente convertida diretamente pelo São Patrício. Né? Aquele carinha lá que fez aquele poema de fazer né, quer dizer, de encontrar uma casinha, né? Ele também tinha sido convertido diretamente pelo São Patrício. A Brígida é outra. E a Brígida, ela era uma mulher nobre, rica, podre de rica. Ela era a senhora do gado, ela estava na posição de elite, né, que uma mulher pode ter ali na Irlanda. Então ela pega o próprio santuário pessoal da família dela, que antes os druidas deviam trabalhar ali naquele santuário, e transforma na Igreja do Carvalho. Né? A Igreja de Kildare é a Igreja do Carvalho, e ela fica exatamente no ponto que antes era o centro ali de cultos de toda a região que a Brígida mandava, porque ela era a dona. Então ela funda um monastério, se torna a abadesa desse monastério, e ela cria uma dinastia, né? Não tem só ela, depois tem outras abadesas e tal. Vira um costume ali. Isso não tem nada a ver com o cristianismo, né? Porque mulher liderando uma comunidade religiosa não existe, né? No cristianismo, né? Os patriarcas não permitiriam que uma mulher pregasse. Mas ela pregava, ela expandiu a igreja, e ela tem todas as características, tanto de uma nobre, quanto de uma deusa eumerizada. Porque os deuses eumerizados não são onipresentes, eles são seres que estão agindo aqui, com alguns superpoderes. E ela era cheia de superpoderes, de acordo com os mitos. E não existia uma coincidência, assim, impossível de você não mencionar, que o nome dela é como se fosse o nome de alguém dedicado a uma antiga deusa irlandesa, que seria tipo Brígide, uma coisa assim. E Brígida é a pessoa de alguma forma vinculada a essa deusa. E, poxa vida, os mitos da Brígida se parecem muito com a da deusa. Então, ela se transformou, no final das contas, em uma espécie de deusa na reedição
de uma deusa, só que a partir de um santo. E isso aconteceu em muitos lugares, tá? Da Europa. Você transformar antigos deuses em santos a partir de pessoas que existiram. Então, isso é muito católico, muito cristão, no sentido de que novamente mata a possibilidade daquilo ser um Deus mesmo. Porque o santo, ele está abaixo de Deus, e ele foi um ser humano que viveu igual ao que eles queriam que fossem os ancestrais, sabe? Na homerização, até Odin, um dia foi um ser que esteve aqui, teve seus filhinhos e morreu. E, de acordo com a homerização, ele teria sido cultuado como se fosse um santo, né? Igual se cultuam os santos católicos. O que está totalmente errado na visão de mundo pagão, né? Na visão de mundo pagão, os deuses são onipresentes, né? Odin é a morte e ele está aqui para recolher todo mundo. Então, não tem... Você não precisa, inclusive, fazer nenhum Pai Nosso, tá? Para ser resgatado por um deus pagão depois da morte. Eles estão lá para resgatar as pessoas mesmo. E levar para outro mundo. Então, Irlanda. Bridget. E mais um comentário sobre ser... Ah, sim. Bridget tira... Bridget faz abortos milagrosos. A Santa Brígida. Entre outras coisas totalmente pagãs. Ela faz um monte de rituais pagãos nos mitos, né? Demonstrando a má conversão, mas afinal de contas ela era da primeira geração convertida, né? Então faz todo sentido que ela mantivesse vários hábitos pagãos. Ela faz um aborto mágico lá, e eu acho que a grande milagre do aborto é porque está descrito que a mulher não passa mal. Então talvez eles soubessem fazer abortos que as mulheres passavam mal, mas a Brígida era tão foda que nem passar mal a mulher passou. Ela só veio assim, acabou a gravidez. Muito bem. Os romanos com certeza iam ficar chocados com terem homens e mulheres nos monastérios. Mas aí aqui eles, enfim, é uma coisa pagã, né? Talvez nada tivesse contrariado mais os romanos do que a maneira pela qual os monges irlandeses desdenhavam a grande virtude romana da ordem. Em uma instrução aos irmãos, Columbano, que logo encontraremos, afirma... Columbano, enfim, foda-se ele, afirma que a grande virtude uma grande virtude evangélica sobre as outras. O amor não pressupõe ordem, né? Ou seja, eles usavam os evangélicos para justificar suas diferenças, né? E tal, de estilo de cristianismo. Acho que de referência aqui do livro acabou. Então vamos falar sobre o além livro. O que tem no paganismo irlandês, muito doido, que a gente pode extrair dessas fontes. E além disso, né? Além disso a gente tem o folclore. O folclore é uma forma de manter as tradições justamente nesse nível abaixo, né? Então existe Deus, todas aquelas parafernália cristã, e tem o folclore coexistindo. E o folclore mais onipresente da Irlanda são as fadas. Em português é fada mesmo, tá? Em irlandês é Sheed, mas ninguém vai ficar falando Sheed, né? A gente traduz por um fada e tá certo. E para eles as fadas elas viviam embaixo da terra, principalmente em montinhos, e elas tinham palácios de pedras preciosas dentro desses montinhos, e elas tinham a capacidade de serem invisíveis, de transitar entre os mundos, interagir com os seres humanos e possivelmente levar você para o mundo delas. Tudo isso era muito assustador, tá? Não era uma coisa do tipo, fadas fofinhas, não. Eles tinham medo dos dardos de fadas, que eram setas que as fadas lançavam, picadas, né? Que causavam doenças. Em outras palavras, eles achavam uma merda você remexer montinhos de terra, onde provavelmente tinha um monte de insetos, que iam te atacar, né? Mas eu tô desmistificando demais. As fadas têm um caráter de serem os seres que são realmente responsáveis pela fertilidade da terra. Então você tem que ter uma boa relação com eles, assim como na Islândia são os elfos.
é a mesma coisa, são pequenas criaturas que vivem embaixo da terra e podem fazer algo contra você se você for um cuzão com elas, né? Então, esse medo de ser atacado pelas criaturas do outro mundo era uma forma de tabu contra a destruição ambiental, que, claro, eles não tinham como racionalizar, chegar nesse nível de racionalização, mas eram tabus, né? E esse culto agrícola, que envolvia os deuses, envolvia vários rituais, ele tinha essas criaturas da base da terra como o seu centro do culto, na fertilidade. E esses deuses, eles estavam no submundo por um motivo muito interessante. Eles eram, de certa forma, os deuses antigos na perspectiva dos próprios irlandeses. Quando eles contam a história deles, você vê que eles têm uma sucessão de deuses. E o extrato mais recente de deuses são os deuses pastoris, né, dos hinos europeus, deuses guerreiros e pastoris, e que traziam ferro. Né? Eles são fascinados na mitologia irlandesa com as mágicas ferramentas de ferro. Mas antes deles havia um outro povo, que era um povo matriarcal, que já tinha o bronze, mas eles demonstram ali ter um estilo de vida diferente dos guerreiros pastores. Mas eles se fundem em paz, isso aí a gente vai ver em todos os mitos dos pagãos, né? Os gregos, os romanos, os nórdicos e os irlandeses, eles têm essa síntese entre os deuses dos agricultores da Europa Antiga com os deuses novos, guerreiros e pastoris da Europa indo-europeia. Mas cada povo fundiu de um jeito. Entre os gregos e os romanos, eles fundem de uma forma que as famílias viram uma só e você não consegue distinguir, a não ser olhando nos pormenores dos mitos e vendo que os mitos têm origens distintas. Mas entre os celtas e os nórdicos, eles literalmente deixaram famílias distintas de deuses, que são obrigados a interagir, blá blá blá, o que revela os estratos, né, históricos, né, de subsequentes migrações. Muito legal, né, isso. E quando você observa quem eram as deusas da fertilidade mais fodonas do primeiro estrato, que era aquele estrato agrícola, que parece mais com a cultura do Oriente Médio, né? Tem coisas tipo irmãos, casais de irmãos sendo deuses, como Frey e Freya, né? Nos irlandeses também tem coisas parecidas. E isso é muito egípcio. Os egípcios acreditavam que o mundo tinha sido feito por casais de irmãos, né? Irmãos que fazem relação sexual entre si, é o que eu quero dizer, com um casal de irmão. Então, é isso, assim, né? Você vê como são duas culturas diferentes virando uma só. E as rainhas das fadas faziam parte desse povo mitológico da Europa Antiga. E elas estavam embaixo da terra porque existem muitos montes desses que são montes funerários desses povos antigos. E os irlandeses, sabendo disso, cultuavam como se eles estivessem lá e fossem passagens para o mundo desses deuses, entende? Tipo, tumbas antigas são onde viviam as fadas e outros seres shids que são do outro mundo. E nesse outro mundo é onde estavam as rainhas e reis das fadas, que é muito difícil de você conseguir descobrir quem que era quem, porque aconteceu aí uma erização e todo mundo virou um ser humano. Mas quando eles eram deuses mesmo, a relevância de você cultuar talvez Brigitte, por exemplo, seria a capacidade dela de, sendo a rainha das fadas, mandar as fadas te ajudarem, né? Enfim, é isso. Quem gosta de cultura irlandesa, tá aí uma dica, estude. Você vai ter os trabalhos acadêmicos infinitos, né? Tem gente com carreira inteira só para estudar isso. Porque, pô, você tem que estudar, aprender a ler em irlandês antigo, aprender a ler em grego e latim, porque eles também escreviam nessas línguas. Tudo isso para conseguir, nas entrelinhas, extrair informações dos mitos, né? Então, é um trabalho acadêmico monstro e está sendo feito, né? Então, tá. No próximo vídeo eu vou tentar abordar um pouco os ingleses, no caso, anglo-saxões, né? Ingleses não existiam.
Para começar, e os germânicos continentais, um pouco mais deles, né, dos saxões, para só depois chegar nos nórdicos. E é isso aí. E até a próxima.